pessoal. Estamos aqui só aguardando a nossa entrevistada de hoje, a nossa VP entrevistada. Então, já já começamos por aqui. Diana já deve estar entrando. Estou até chamando aqui mais algumas pessoas. Oi, Kelvin. Oi, Kelvin. Estávamos falando agora há pouco. A Diana acabou de entrar aqui. Tô colocando a gente já. Já vai entrar aqui para falar com a gente. Oiê! Oi, Diana, tudo bom? Tudo ótimo! Vai ficar melhor ainda quando eu achar um filtro para disfarçar essa olheira. Tá ótimo. Não, eu tô maravilhosa. Tipo assim, me aceito como eu sou, mas se eu botar um filtro, eu vou ficar mais Vai ficar mais confortável. feliz, né? Não, é porque não tem como competir com filtro, é sacanagem. Olha essa sardinha aqui, nem que a gente queira, a gente consegue maquiar isso aqui, não tem como. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bom, tô ótima, e você? Eu tô com frio. Passei o Ó, dia inteiro estudando, mas eu tô muito feliz. Consegui fazer um monte de coisa hoje que eu me propus. As últimas 2 semanas eu consegui retomar um ritmo assim que durante o isolamento estava mais difícil. Então eu tô bem feliz. muito bom, muito bom. Eu também tô com frio, mas assim, até que eu gosto, eu prefiro frio, sabe? Apesar de eu ser bem friorenta, mas ainda assim ainda prefiro frio. Então também estou com frio. Dia super produtivo hoje também, então estamos na mesma vibe, o que é melhor ainda pra gente fluir aqui juntas. Assim, ó, eu tenho a expectativa de não beber todos os dias essa semana, né? Minha meta número 1 é essa. Não beber todos os dias. Já conseguiu hoje até agora? Não, eu vou conseguir, porque eu tenho um curso até tipo 10 da noite, e esse do último da noite eu não vou poder beber, porque eu vou trabalhar com práticas meditativas, né? Pelo Ah, menos não deveria, né? Então, assim, eu tô assim, meta, 3 dias sem beber vinho seguido, eu tô muito feliz. muito bom, muito bom. Tá foda. Bom, Diana, então vamos lá. A gente já tem aqui algumas pessoas que estão acompanhando a gente. A gente teve pessoas que adoraram, mandaram um recadinho, ficando super felizes com a sua live aqui pra gente. E essa live faz parte de um projeto nosso, da gente conversar com BPs, BPs que atuaram, que estão com experiência, que possam trazer pra gente questões do mundo real, né? Que a gente fala aí no dia a dia. E a gente sabe que você tem uma história incrível enquanto BP, né? Tem toda uma trajetória. Então, antes da gente começar essa live, apesar da gente já ter te apresentado lá no Insta, mas para quem não teve, né, no feed, para quem não teve essa oportunidade, fala um pouquinho de você, assim. Quem que é a Tá. Diana hoje? Como é que você se apresenta aqui pro pessoal? Tá. Quem eu sou na noite, né? Eu sou cearense, de nascença, mineira de vivência e brasiliense de coração, porque eu amo essa cidade, profetizei há anos atrás de morar aqui. Então, eu sou essa pessoa, eu sou muito espiritualizada e, ao mesmo tempo, diariamente me desafio a ser bastante autêntica e intensa nas coisas que eu faço. Eu sou leonina com ascendente em Áries, então eu tenho o meu sol, a minha força pessoal muito forte, muito intensa na forma que eu me comunico, nas minhas relações. Eu sou casada com um homem que eu simplesmente sou louca por ele, que eu conheci pelo Tinder, que foi fruto de uma Olha manifestação muito só. incrível. E essa manifestação não só do marido, mas de vir para Brasília, de vir para o RH. A minha transição para o RH veio de um processo de muito estudo e manifestação para atrair isso para mim. Então, eu sou uma mulher que passeia por muitos caminhos. Caminhos intelectuais, com as minhas formações, com as minhas graduações. Se eu for falar desse currículo, que eu sei que é importante para algumas pessoas, a minha graduação é em comunicação, eu tenho 3 MBAs. Esses 3 MBAs são na área de liderança, gestão de pessoas, na área de negócios e comércio e na área de RH e economia. E fora isso, eu tenho
no lado menos tradicional, algumas formações de caminhadas que eu vim fazendo ao longo da minha jornada de comunicação não violenta, de mindfulness, de práticas terapêuticas e que, inclusive, tem tudo a ver com ser business partner, porque houve um momento de um grande desafio que eu assumi, que eu precisei buscar o meu autoconhecimento e a comunicação não violenta para me ancorar enquanto business partner, enquanto mediadora de conflitos, enquanto desenvolvedora de líderes. Então, a gente vai poder fazer esses links. Mas eu sou essa pessoa, assim, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça do modo LinkedIn, de ficar falando muito de formação, porque isso não é quem eu sou. Eu sou muito mais do que o meu currículo pode falar, mas as minhas credenciais seriam essas, digamos assim. Muito bom. E isso é muito legal mesmo, isso que você trouxe. A gente já começa falando aqui, eu já vou trazer algumas perguntinhas aqui que a gente quer que, conhecendo a sua trajetória, acho que vai ser muito legal para o pessoal saber. Mas antes disso, isso é muito legal você falar disso, porque a gente nos Virais fala muito da marca pessoal, né? A gente tem um módulo que é justamente para as pessoas pensarem na sua marca pessoal, o que elas estão transmitindo, e a gente fala muito disso. Em nenhum momento, quando a gente fala da marca pessoal, a gente fala do currículo, né? Dessa parte mais hard, que para algumas coisas ela é importante, para algumas coisas ela é necessária, a gente entende a necessidade delas para algum contexto, mas quando a gente fala de marca, a gente está falando muito além disso, né? A gente está falando justamente de tudo isso que a gente transparece para as pessoas e que fazem com que as pessoas se conectem com a gente, porque as pessoas vão se conectar com a gente por tudo isso que você trouxe para além do seu currículo no LinkedIn, porque até o LinkedIn tá lá, né? A gente pode, hoje em dia, você manda um link, a pessoa acessa, ela vê tudo lá, e a gente tem a oportunidade, quando a gente está aqui falando, a gente falar para muito além disso e falar dessa marca pessoal, daquilo que a gente quer transmitir e conectar as pessoas, né? O papel aceita tudo, né? Então, assim, Rafa, a minha visão é que o papel aceita tudo, as redes sociais aceitam tudo, mas o que faz a diferença numa trajetória, numa carreira, quando você trabalha com gente, é a energia que você emana. Eu sempre falo que a energia nunca mente. Então, trabalhar com gente requer um nível de entrega, de generosidade que não se aprende na escola convencional. Você aprende na vida, você aprende quando você quebra a cara, você aprende quando você leva um feedback, você aprende quando você aprende a perdoar as pessoas que passam pela sua jornada. E eu acho que isso é um fator humano na fórmula de ser um grande BP, um grande RH, que tem que ser sempre ressaltada, que é o fator gente, que é o quanto a gente se ama e a gente ama as pessoas para tolerar, para se desenvolver, para buscar ser um RH bom, um RH humano e que ao mesmo tempo entenda a importância do negócio, de gerar lucro com pessoas e não por cima das pessoas, né? É isso. E aí, já aproveitando, conta um pouquinho pra gente, então, da sua trajetória como BP, porque eu acho muito legal, porque quando você contou pra gente, né, a gente já falou um pouquinho dessa trajetória, acho que ela tem muito a ver com isso, né, com essa sua marca pessoal, com esse seu jeito de se colocar e como isso foi possibilitando e abrindo portas para você também. Então, conta aqui pra gente um pouquinho de como você começou nesse universo do business partner, que é uma trajetória ainda bem diferente do convencional, do que a gente geralmente vê dentro do recursos humanos, do que a gente vê que as pessoas têm, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita muito que é uma trajetória que tem tudo para acontecer cada vez mais e tem um grande potencial seguindo as tendências aí de mercado, né? A minha trajetória, ela foi assim, não foi muito, como é que eu posso dizer, de caso pensado para CBP. O que foi de caso pensado foi sair da área comercial para RH. Então, a minha origem, as minhas raízes, elas são na área comercial. Então, eu comecei com 18 anos, como operadora de telemarketing. Fui evoluindo como vendedora, gerente de vendas, gerente regional. Assumi Nordeste, depois Minas. Tudo como comercial. Só que teve um dado momento, e isso é uma coisa bem legal para quem está no processo de transição de carreira ou quem está pensando se tem jeito para ser RH, né? É que eu percebi que enquanto gestora de área comercial, eu tinha muito mais tesão em contribuir com as pessoas de alguma forma direta para a evolução delas do que estar em primeiro lugar no ranking. E eu fui observando ao longo do tempo que o meu tesão comercial, a competitividade comercial começou a minar. E enquanto isso, eu estava muito mais focada em dar feedback, em pedir feedback, em fazer PDI,
sabe? Então, e pensar em treinamento. Então, eu fui sentindo que o meu tesão em algumas coisas foi mudando, sabe? E aos poucos eu fui percebendo esse movimento interno de o que me dava prazer, o que não me dava no dia a dia nas minhas atividades enquanto gestora. E aí, eu achava que eu queria trabalhar na área de desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. O processo de descoberta e de autoconhecimento dentro de uma carreira, quando você quer fazer uma virada de chave, ele não é algo que vai acontecer assim. Ele é um processo. Então, eu passei meses numa reflexão. O meu desempenho enquanto comercial caiu. Então, eu acho que isso é bem legal de falar. Quando você está no processo de descoberta de novas habilidades, a sua energia, o seu gás vai mudando para um outro campo, né? Então, eu percebi que os meus resultados enquanto comercial não eram mais os mesmos. Eu já não ganhava mais campanhas, eu já não era a primeira do ranking. Então, meu desempenho foi caindo. E à medida que o meu desempenho foi caindo, eu fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. Porque até então, não era esse o meu desempenho normal. E aí foi quando eu fui entender que é porque eu não era mais feliz. E não tem um jeito de... Não vou ficar rodeando. Não era mais feliz, ponto. Fui feliz até um dado momento. E aí, quando eu percebi que tinham coisas que brilhavam aos meus olhos, eu fui caindo a ficha de que era RH o que eu queria. Aí eu tive que vencer o meu preconceito, porque enquanto área comercial raiz, a gente sempre tem a sensação de que trabalha muito mais com RH, que o RH é metido e quer ficar dando pitaco nas coisas, que a equipe é minha, eu que dou feedback, o RH não tem que se meter como é que eu dou feedback, desenvolvo quem eu demito. O turnover, eu sei por que é o turnover, então eu tinha todo esse mindset, porque eu não entendia o que era um BP. Não tinha ideia do que era um BP, o valor que ele tem, né? Então, eu vivia numa ilha. Aí eu fiz processo, aí eu queria entrar de desenvolvimento de treinamento, né? E aí não tinha essa vaga. De repente surgiu a vaga de business partner. E aí a empresa que eu trabalhava, ela é muito aberta e muito receptiva para fazer transição entre áreas. Só que até a data do processo seletivo e eu ter mudado, eu comecei o MBA em RH um ano antes do processo seletivo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito válida de se falar. Quando você está manifestando um desejo de uma transição para o RH, não é só manifestar o desejo. Você tem que concretizar e começar a aprender sobre o RH. Então, foi o que eu fiz. Eu assinei aquela revista Você é RH. Eu comecei o MBA na área de RH e, tipo assim, cara, eu já tinha os 2 MBAs antes, né? Então, assim, o que eu tava fuçando fazer com RH? Porque eu tinha uma crença muito forte de que era isso que eu ia fazer. E aí eu fui dando provas para a empresa de que era séria a minha mudança, de que eu queria mesmo sair da área comercial. Porque eu quis transitar na mesma empresa, né? Sempre fui muito feliz na empresa, então não queria sair dela. E se eu saísse, eu nunca conseguia o salário que eu tinha. Tava lascada, eu não ia conseguir manter como RH, que tinha 0 de experiência, o salário da gestora comercial que eu era. Então, eu tinha um plano de eu vou estudar, eu vou entender o que é RH, eu vou manifestar o desejo, eu vou fazer processo seletivo, fazer essa transição. E eu comecei a provar para a empresa que era sério, eu queria fazer transição. E aí eu passei. Então, assim, o meu processo, a minha raiz, ela é totalmente comercial. E assim, quando eu cheguei no processo seletivo, eu não sabia direito o que era business partner, porque eu ainda achava que era consultoria. E aí eu não alinhei nada com a Rafa, mas na minha visão, business partner não é consultoria. Pra mim, business partner... Estamos fechados. Estamos fechados, né? Tipo, eu entendo que tem um pedaço, mas naquela época, até o acesso que eu tinha, né, era muito... Que é o acesso que quase todo mundo tem, que é o que está sendo vendido no mercado, que business partner é consultor interno. Eu achava que business partner é consultor interno. E aí, hoje, nossa, se eu entrevistasse uma pessoa que me falasse o que eu falei, eu não sei se eu passaria. Tamanha leiga eu era com isso, né? Então, assim, fazendo como é que eu posso dizer? Um jabá aqui para vocês, é muito importante você entender que 99% dos cursos que tem no Brasil não ensinam o que é CBP. Eles ensinam o que é um consultor interno. Um consultor interno. Muito errado e defasado, porque na vida real isso não funciona. Diretor não é isso, cara. É isso. E até assim, eu sei que você vai continuar essa trajetória, eu quero super ouvir, porque eu tô aqui também toda já conectada. É muito importante, a gente diferenciar, porque a Edna tocou num ponto que pra gente, dentro dos virais, ele é quase como se fosse, assim, a nossa base, sabe? A gente fala muito isso, que a consultoria interna, ela é uma parte do business partner. E eu diria que ela é uma pequena parte, porque tem todo um universo.
Então, você utiliza das habilidades, você utiliza dos processos, você utiliza das ferramentas que uma consultoria pode te possibilitar para te apoiar em toda essa jornada de BP que a gente cria, que ela está muito mais ligada com uma nova forma de ver, de enxergar, de atuar e de se inserir na organização do que somente com o ferramental e com essa entrega que a consultoria traz para a gente. Então, é super importante a gente falar disso, porque essa, para a gente, dentro dos BPs, é realmente uma base. Para vocês terem uma ideia, a gente fala de consultoria interna no nosso primeiro módulo, e uma parte desse primeiro módulo contextualizamos, e depois todos os outros módulos são ampliando a perspectiva e indo muito além para essa questão da consultoria interna. Então, assim, a gente não alinhou isso aqui, mas estamos alinhadíssimas. Sim, e a consultoria, qual que é o problema do meu ponto de vista do BP ter uma postura de consultor permanente, né, em 100% dos casos? Ele tira do gestor a oportunidade do aprendizado, da tomada de decisão e da responsabilidade com as consequências daquela decisão tomada. O consultor, ele está à margem do processo. O próprio nome já fala, é consultoria. Então, quando você dá consultoria, você está olhando de longe, você dá um pitaco. Se der ruim, o gestor facilmente vai colocar na sua conta. Então, eu peguei um ranço do termo consultoria. E realmente acredito que o BP ele é algo infinitamente maior do que isso. Em algumas situações ele vai ser consultor, mas eu acho importante desmistificar isso para quem acredita, quer ter um RH estratégico, né? Muito, muito. Muito importante. Mas e aí? Eu tô curiosa. Na entrevista você chegou e falou muito mais da consultoria, mas deu certo. Deu, por quê? Porque eu tinha algo que é o que hoje muitos BPs estão sendo requisitados a ter, que é conhecer o DNA da área de negócio, conhecer a área que ia atender. Então, o processo seletivo que eu fiz foi para assumir a área que eu fazia parte. Então, que área é essa? É uma área comercial, a maior da empresa, que tem mais de 1.000 colaboradores, mais de 60 gestores espalhados, nem sei quantos municípios, mas é o Brasil todo, né? Então, a gente está falando de todos os níveis. Então, eu fiz processo seletivo para essa área. Então, eu não tinha experiência em subsistemas de RH, tipo, menos 10 de experiência. Business partner, 0. Mas o que eu tinha era talento e conhecimento da área do negócio. E isso foi suficiente. E eu acredito que tem que ser mesmo suficiente para diretor, para superintendente da área acreditar em mim. E a partir daí foi ralar para aprender sobre subsistemas de RH, foi ralar para entender o que era BP. Eu ainda passei os primeiros meses bem enviesada, porque até então a única formação que tinha boa era uma formação do INSPE, que é os olhos da cara. Eu acho assim, misericórdia, sabe assim? E não vale aquele dinheiro todo, vou ser bem sincera. Então, tem muita formação massa por aí que não é essa fortuna. Então, não tinha, sabe? Eu não ia para São Paulo, então eu passei meses trabalhando sem ter uma formação. E tudo que eu achava na internet era podre, era muito defasado. A literatura de BP é uma literatura que tem pouquíssimo em português. O que tem em português é muito antigo. A gente tem que buscar literatura em inglês. E ainda assim, você tem que adaptar para a realidade da empresa, do negócio específico, para o BP atuar, enfim. Então eu passei e aí, mas só que nos primeiros meses ocorreu tudo bem, porque eu tinha o principal, que era a vontade de aprender, e eu conhecia o negócio. Uhum. E eu tinha a confiança da liderança. E esse tema é assim, a gente pode passar assim, uma live só para falar disso. Pode ficar uma live só para a gente falar disso, porque eu falo também que é praticamente a porta de entrada e como você se mantém também, como você consegue ter essa relação, essa interação e você conseguir realmente influenciar quem você precisa. Então, nossa, se a gente for entrar em um tema confiança, gente, olha... Inclusive, vale a gente pensar numa live só pra gente falar disso. Não, confiança, a liderança é a porta de entrada e o pé na bunda também. Porque se você perder o líder, já era. Você já vai sair, porque não tem RH que sustente um BP que o diretor não comprou. Não tem. E aí eu tinha isso, eu tinha essa carta na manga, mas eu tinha um outro desafio. Eu até vi que entraram pessoas aqui que trabalharam comigo enquanto pares e até enquanto parceiros de negócio. A Flavinha entrou aqui, ela foi
Minha GV, depois ela ficou no meu lugar quando eu saí do Nordeste, depois ela acabou sendo minha parceira de negócio quando eu virei VP. E a gente teve um grande desafio. Eu deixar de me enxergar enquanto comercial e ocupar o meu lugar de RH e me empoderar como esse RH business partner que critica, que não tem resposta para tudo, que não entrega de mão beijada, que propõe coisas diferentes e que causa impacto porque você... Mas como assim? Essa garota um dia desse era comercial. O que você tá querendo falar de RH? Então, tem as suas crenças limitantes enquanto pessoa não RH, raiz, que é o meu caso, e tem o meio que olha para ti como um... Eu falava muito isso. Eu não sou uma foto, eu sou um filme. Não olha para mim como Diana do comercial. Eu estou em constante movimento, eu sou um filme. Eu era comercial, agora eu sou RH estratégico. Eu tive que contar para mim essa história várias vezes. E eu tive que contar para muitas pessoas essa história. Então outros conflitos surgiram. De eu ser respeitada e validada no lugar de RH, mesmo sem ter vindo do RH. E sem ser psicóloga. Nem vamos entrar nessa esfera. Essa esfera é profunda. Pode fazer lá pro resto da vida comigo, Rafa. Porque sempre vai ter assunto. Então, assim... Não sou psicóloga, como perceberam, sou comunicóloga, tá na minha cara. Que bom, escolhi o curso certo, né? E aí fica aquela coisa assim, mas a pessoa não é psicóloga e vem pro RH. E assim, claro que teve conflito interno com o RH, teve. Porque como o meu jeito de comunicação e toda essa coisa da comercial era muito forte, né? Quando eu ia lidar com os especialistas das áreas de subsistema, tinha conflito. Por tudo, desde o jeito de falar até o ser impositiva, porque a comercial traz muito isso pra gente, né? Então, assim, eu fui me desconstruindo muito, sabe? Assim, muito, para poder deixar de andar naquela velocidade para andar numa velocidade de uma área estratégica, né? A área comercial anda numa área estratégica, são velocidades diferentes. E aí deu tudo certo, sabe? Assim, deu tudo certo. E parou de dar certo quando tinha que parar de dar certo, porque eu fiz a minha segunda transição de carreira, que é onde eu estou hoje, trabalhando especificamente com processos terapêuticos, mentorias, enfim. E foi incrível, eu faria tudo de novo, mas eu estudei muito. E eu não sei o que foi mais difícil, Rafa. Eu não sei se o que foi mais difícil foi me preparar e acreditar que eu era capaz de ser um RH sem vir do RH, sem ser psicóloga, ou depois que eu assumi de ser respeitada e me validar enquanto RH. Então, nem sei. Acho que os dois foram difíceis igualmente. Eu imagino, porque a gente ainda está desconstruindo também um pouco tanto o papel do BP, né? Dos virais, a gente fala muito isso, a gente tem uma outra visão e o que a gente quer é muito viralizar essa nova visão, mas existe uma desconstrução antes da gente construir isso. E o RH como um todo também, acho que neste momento nós estamos no momento em que a gente está realmente disposto a reconstruir, porque o RH começou a perceber que, de fato, se isso não acontecer, não vai realmente existir mais. Aliás, a gente não vai existir mais neste modelo de hoje, mas a gente vai perder qualquer espaço que fosse possível, né? Então, acho que isso é bem legal, mas isso é agora. Então, eu fico imaginando na época, né? Assim, quando você começou, que a gente ainda não tinha tanta essa mentalidade. Se você pudesse dar uma dica pra gente, eu queria que você... Vamos ir para duas dicas. Uma, de como você construiu essa história. Eu achei fantástico quando você trouxe. Eu não sou uma foto, eu sou um filme, né? Como você construiu este filme com gestores da área comercial, mostrando que você era além de comercial, né? Você tinha outras coisas para trazer ali, mas que essa bagagem era essencial neste caminho, porque uma das coisas mais importantes é essa visão de negócio, né? Então, por isso que a gente falou que a gente acredita muito que essa trajetória que você teve é uma trajetória que eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais, né? Tomara. É como se você tivesse desbravado aí uma primeiro caminho. E depois eu queria que a gente pensasse em dicas para a entrada e para lidar com o RH e com as áreas especialistas. Mas vamos começar pensando nos gestores. Que dicas você dá para as pessoas de como você influenciou esses gestores e conseguiu mostrar essas soluções e esse diferencial na sua forma de atuação, de forma que você teve tanto sucesso aí com uma área tão gigantesca e tão estratégica para a empresa, né? Eu acho que o primeiro passo de todos é você descer do pedestal do área estratégica, intelectual e, sabe, planejada
e ir para o campo e entender verdadeiramente as dores da área que você está atendendo e entender as dores dos clientes da área que você está entendendo. Então, é sair do escritório e ir para o campo. Quando você vai fazer o levantamento das dores, do diagnóstico, você ter humildade para entender que você não entende o que está acontecendo naquela área, porque você não veio de lá. Então, eu tive essa facilidade, que é o que poucas pessoas têm, essa oportunidade barra privilégio, né? De já ter sentido na pele a dor do gestor que eu estava atendendo. Mas, Uhum. para quem não tem, o que eu digo é exatamente isso. E esse é um dos grandes problemas dos outros BPs, que não conseguem se conectar com a liderança. É porque existe uma coisa, Rafa, na minha visão, do área comercial é porra louca, área de ponta, área de fábrica, sabe assim? E fica uma coisa que é meio que um elefante branco entre eu acho que eu sei o que é bom para você, mas eu não sei realmente qual é a sua dor. Então, eu diria que a principal dica é a humildade. É você não pré-julgar a dor e a solução para a área que você está atendendo, sem antes você aprofundar muito. É você passar dias fazendo pesquisa de campo, é você ouvir as pessoas sem julgamento, é você não achar que você sabe lá do seu escritório qual é a dor daquela área que está para lá, independente de ser área comercial, independente de ser área operacional. Mas se você não nasceu dentro daquela área, você não sente a dor daquela área. E você não vai sentir a dor daquela área, porque você não vai viver o que eles vivem. Mas eu acho que essa tomada de consciência, ela é muito importante, porque existe um... Boçalidade é um termo racista, eu descobri um dia desse, eu falo muito esse termo, então precisa achar outro termo. Mas existe uma falta de noção, assim, do RH não baixar a bola e entender que a área que ele está atendendo tem dores que ele não vai entender. É igual a história de investigar as pessoas. Pô, tem que entrevistar a pessoa para entender o que eles querem. Então, eu diria que uma dica seria você faz uma entrevista de persona com as pessoas que você atende. Pronto, eu acho que é o jeito que eu consigo tangibilizar assim melhor para as pessoas, né? É entender o que ele sente, o que ele vê, quais são as necessidades. Uhum. Eu diria que é isso. E Legal. demora. Então, assim, eu não sou nem um pouco a favor de fórmulas mágicas. Eu tô falando de coisas de meses, semestre, para você verdadeiramente entender. Por quê? Quando você pisar no campo para entender, as pessoas não vão te contar. Ah, essa é outra dica que eu quero dar também. Não se iluda. Você é estranho. Você é do RH. As pessoas acham que você vai para lá para dizer quem vai ser demitido. As pessoas vão para lá achando... Sempre tem um medo. Então, eu acho que tem uma coisa importante também do RH entender você não é o melhor amigo das pessoas. As pessoas sabem que você tá lá para fazer um trabalho, que você vai reportar alguma coisa se não tiver legal. Então, elas não vão se abrir com você na primeira tentativa. Então, você vai ter que cultivar uma relação de muita confiança, profissionalismo, para que esses líderes, essas pessoas comecem verdadeiramente a trazer as dores. E aí, depois que você descobrir isso, você vai ter o próximo desafio, que é não trair a confiança dessas pessoas. Porque tem muita informação que chega para um BP que ele tem vontade de resolver a vida, ele acha que ele vai ser o salvador e vai ir lá resolver. E aí, quando chega no a alta liderança não quer, não concorda, é caro. Então, aí E aí tem uma você já coisa. fez 500 mil promessas, né? Exato. Então, eu acho que, assim, tá, é um processo de maturidade, assim, existe como é que eu posso dizer? Um desconforto em relação à questão da maturidade do BP. E eu vou dizer a minha opinião. Para mim, o Claro. business partner, ele tem que ter maturidade de vivência, não de idade. Então, a minha opinião é essa. Eu não acho que pegar um BP que teve pouquíssima experiência de RH, pouquíssima experiência de áreas, conflitos, gestão de conflitos, mexer com orçamento e colocar para ser BP, para mim, é um tiro no pé. Porque aí não é uma sabedoria de vida, sabe, Rafa? Minha visão. Não é uma É sabedoria uma... acadêmica. Você Não vai é. adquirindo, né? É. E aí, deixa até a gente. Isso era uma coisa que a gente queria explorar mesmo com você, assim, porque a gente tem várias pessoas aqui que procuram a gente para começar a mesma jornada como BP, né? Então, poxa, eu quero me tornar um BP, o que que eu tenho que fazer? E a gente tem pessoas aí de diversos perfis, desde pessoas, né, que já têm vivência de RH, pessoas que têm vivências de área, que é o que menos aparece, na verdade, tá? Tem muito mais pessoas de RH. E a gente tem pessoas que estão começando Sim. na área de RH, estão começando a sua vida profissional, mas já começam a ter um foco nisso no BP como um desafio que quer alcançar, como algo que quer atuar, né?
para essas pessoas que estão começando, ainda não tem vivência de RH, ainda não tem vivência diária, mas já tem isso como um foco e um desafio de carreira para si. O que você acha que essa pessoa pode começar fazendo para ganhar essa maturidade que você trouxe? Que dica Eu que você acho que uma daria? das Gente, isso primeiras eu tô coisas. colocando ela na fogueira. Eu acho que eu tô pensando aqui. Eu acho que uma das primeiras coisas é você entender o planejamento estratégico da área. Primeiro passo que eu diria é esse. Como assim? Eu sei que nem todas as empresas têm planejamento estratégico, gente. E tem empresas que têm e não divulga. Mas, assim, o que for que a empresa tiver de estratégia para alcançar resultado, eu diria que a primeira coisa que o BP precisa fazer é ele entender como que a empresa faz dinheiro, é entender quais são os KPIs, os indicadores, como que ela mede o sucesso dela ali, se é semestre, bimestre, como que ela paga a PLR da liderança. Eu diria que esse é um ponto super importante, inclusive. Entender como que a alta liderança ganha dinheiro, quais são as metas que têm que ser alcançadas. E a partir disso, você pensar em que impacto, que tipo de estratégia você pode co-criar com a empresa, seja com a área fim ou com a área de RH, para alcançar aquele resultado, tá? Então, Uhum, vamos dar um tá. exemplo. Vamos dar um exemplo que tem o turnover, por exemplo, é algo que desprende muito dinheiro de um orçamento, né? Então, se você não está no RH, mas você sabe que o turnover é um negócio que fura caixa de empresa. E o que Uhum. você faria para ajudar a bater a meta do EBITDA da empresa, que seja a meta do lucro da empresa, diminuindo aquele turnover? Então, eu acho que tem um processo de você olhar para o objetivo financeiro da empresa e você entender como que, por meio das pessoas e com as pessoas, você pode ou fazer economia ou potencializar alguns processos de desenvolver pessoas ao invés de contratar do mercado pagando o dobro. Então, eu acho que tem uma coisa de criatividade que requer que você tenha algum repertório, e aí o repertório você pode buscar através de conteúdos de podcast, você pode buscar através de conteúdos de vídeos do YouTube, acompanhando canais como, por exemplo, vocês, fazendo cursos que, pelo amor de Deus, não fale que o BP é consultor, mais uma vez, é importante frisar isso nessa área. Então, eu acho que Sempre importante. então, eu diria que é por aí, sabe? Assim, você vai se questionando e questionando o status quo e pensando em coisas diferentes. A pergunta que Uhum, você me fez que eu não respondi sobre lidar com a liderança é onde entra a comunicação não violenta. uhum, A total. TNV, ela entrou na minha vida na época que eu queria ser uma gestora mais humanizada, mas quando eu virei BP, meu Deus, eu agradeci todos os dias eu ter estudado isso, porque eu pude ter vários personal trainers de CNV na minha vida enquanto business partner, e foi uma das competências e habilidades mais necessárias para eu ser uma BP feliz e não surtar. Por quê? O BP, ele vai ter aí algumas competências, como, por exemplo, mediar conflitos, ser um grande navegador de paradoxo, que uma das principais habilidades é a empatia e a autenticidade. Porque se ele não é empático, ele nunca vai entender a dor para ajudar. E se ele não é autêntico, ele não passa confiança porque ele baixa a cabeça para tudo. Total. Então, assim, a CNV ela é muito importante nesse processo. Eu diria que foi um dos pilares de como conquistar a liderança. Porque ao mesmo tempo que eu tinha empatia para ouvir, respeitar o espaço daqueles líderes que, por vezes, eu não concordava, eu também usava a CNV para ser autêntica e me posicionar de um jeito que eu sabia que podia não ser o que eles esperavam. Mas ali eu me posicionava. E esse é um dos grandes desafios, né? Isso, porque o que eu acho interessante também a gente pensar, e isso está muito ligado com essa maturidade, né, que você trouxe do BP, é muito disso. A gente tem que saber que eles muitas vezes perguntam as coisas e eles querem ouvir. Então, por mais que você saiba que aquela não vai ser a opinião que ele quer ouvir, você tem que saber como falar. Porque senão você acaba deixando de ser visto como alguém que ele vai perguntar. Senão ele vai falar assim, nem vou perguntar, eu já sei o que, que eu vou ouvir, ou que diferença isso vai ter, ou será que a minha visão vai ser questionada? A gente sabe, tudo bem, tem líderes que não querem isso, tem líderes que realmente só querem ter a sua visão corroborada, sabemos disso. Mas aí é um outro processo de desenvolvimento, é uma outra seara, é uma outra forma de atuação com essa liderança. Mas com aqueles que dão abertura, a gente tem que saber se posicionar, tem que saber mostrar a nossa forma de pensar. E ok, se ele não entender dessa forma, se ele for para outro caminho,
Tudo bem, me posicionei, coloquei meu ponto de vista, mas estou aqui para te apoiar da forma como você quer seguir e a gente vai pensar nas consequências disso juntos. E não aquela coisa que muitas vezes a gente vê. Então tá bom, então você quer fazer assim, você faz assim. Depois lá na frente vai ter as consequências e a gente vem com, eu te avisei que isso ia acontecer, né? E a gente perde a confiança, que foi o que você falou. Às vezes uma confiança que a gente ganhou, a gente acaba perdendo. E esse processo a gente pode trabalhar muito para quem for começar e para quem está ouvindo a gente e ainda está adquirindo essa maturidade. Você pode começar a fazer isso dentro da sua área, inclusive. Você não precisa estar no cargo, você não precisa estar num processo, inclusive, com uma liderança. Mas você pode começar a fazer isso com as pessoas ao seu lado, com os seus pares, com as pessoas da sua equipe e começar a treinar isso. Quando as pessoas começarem a ver que você é uma pessoa que demonstra esse tipo de comportamento, já vai ficar aquela sementinha, aquela pulguinha. Além de que você pode contar e pode explicar para as pessoas como você tem feito. Então, gente, é praticar, né, Diana? Acho que a palavra é comece a fazer, comece a estudar, comece a demonstrar os comportamentos, como você mesma falou. Eu comecei a fazer um MBA em gestão de pessoas porque eu queria que as pessoas vissem que aquela minha mudança era uma mudança real, aquela vontade era uma vontade real. Então, quando a gente começa a demonstrar isso, a gente vai ganhando pontinhos aí nesse processo. Acho que isso é super importante, é mais uma forma da gente galgar, né, dentro das organizações ou dentro da carreira. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui agora que a Cat trouxe pra gente lá em cima, deixei anotadinho aqui. Ela perguntou o que você faria de diferente enquanto BP. Essa pergunta. Difícil, né? Eu sei o que eu faria diferente. Eu teria me desenvolvido mais em coisas que não são o meu talento natural, para quem entende DISC, que é desenvolver o meu lado mais analítico. Eu teria feito diferente, eu teria me aprofundado com a mesma paixão que eu me aprofundei por desenvolvimento de pessoas e liderança em estudar sobre números, sobre indicadores, cruzamento de indicadores do RH e do negócio. Então, quando eu comecei a aprofundar nisso, já havia tido um desgaste meu, inclusive, com a área, porque eu tinha uma tendência muito forte a focar naquilo que eu me identificava mais, que era a parte de desenvolvimento de pessoas. Não à toa, fiz uma transição de carreira, né, Brasil? Então, assim, eu acho que eu faria diferente isso. Eu acho que eu teria tido mais resiliência e, sabe, afundar a cabeça assim, nos livros para entender um pouco mais do número frio, desenvolver as minhas habilidades ali do lado estável, do lado mais analítico, porque o meu lado influente e dominante já era muito forte, né? E eu não sei se eu teria comprado menos brigas. Eu vou deixar isso assim aberto. Eu não cheguei a essa conclusão, sabe? Confesso que eu não cheguei até hoje a uma conclusão se eu teria comprado menos brigas, no sentido de ser tão firme em relação ao meu posicionamento a algumas coisas, né? Porque como é que eu posso dizer? Essa busca por você ser autêntica na vida e se expressar e colocar para fora é uma busca da humanidade, né? Ela te leva para muitos locais onde você vai se empoderando, se encorajando. Então, eu acho que tem uma coisa que talvez eu fizesse diferente. Eu não faria, porque eu fiz uma transição muito feliz, eu fui muito feliz. Mas eu diria que para quem não está muito seguro, não tem muita confiança da diretoria do trabalho ou do parceiro que atende, tomar muito cuidado para não ultrapassar alguns limites, que isso pode lá na frente ser negativo para você. Porque aí vem uma coisa do entender quem é o estilo de liderança que você trabalha. Porque tem estilos de liderança que são super abertos, que gostam de uma gestão mais horizontal, gostam de um feedback mais humanizado. E se você for um BP que vai para esse lado, vai dar match. Mas aí, assim, eu acho que tem uma coisa que é super importante. Existe o BP certo para o líder certo. Eu não acredito que todo BP combina com todo o perfil de gestor. Eu não acredito. Porque existe uma coisa, uma relação de confiança entre o BP e as pessoas que ele atende que tem um alinhamento de valores. Então, eu diria que eu não mudaria isso porque eu entrei numa área, e inclusive eu mudei de área, eu nem falei isso, né? Eu mudei de área, não fiquei o tempo todo na mesma área.
eu assumi essa área gigantesca, que ela já tinha tudo, todos os processos já existiam. Então, o que eu tive foi que dar conta daquilo tudo. E eu assumi, por último, a área nova de uma empresa que não tinha nem CNPJ. E eu ajudei a estruturar uma área. Então, eu tive a experiência de estruturar uma empresa da holding, do grupo, que era uma empresa que era a baby do grupo. Então, ela estava no zero e eu ajudei a estruturar desde o cargos e salários, assim, do basicão, sabe? E eu cheguei a uma conclusão de que existe o BP certo para o líder certo. Se o BP ele tem ali valores, crenças e um estilo de trabalho que ele percebe que não está dando certo com aquela liderança, para mim, ou pede para tirar o outro ou você sai. Porque vai ter uma hora que o conflito vai chegar em camadas que vão impactar a sua motivação. Então, eu faria diferente no sentido de trabalhar mais o indicador, mais a questão orçamentária e... Talvez eu tivesse comprado brigas em momentos diferentes, mas não me arrependo, porque eu mantive a minha motivação e o meu brilho no olho até o último dia. Então, eu acho que isso foi importante. Isso é muito... Eu vou trazer de novo a questão da marca, pessoal, porque, nossa, isso é muito importante mesmo. Quando a gente vai construir essa marca, na verdade, não construir, mas quando a gente vai entender, né? E a gente vai entender como passar isso para as pessoas, vem todo um processo de autoconhecimento. E a gente fala muito disso também, que a gente precisa se conhecer, entender muito bem os seus valores, mapear o valor da pessoa com quem você vai influenciar, para você entender onde essas duas coisas se ligam ou onde existe uma ruptura. E aí, quando existe uma ruptura, nós temos que ser muito sinceros, eu acho, né, e transparentes para a gente virar e falar, e agora o que nós faremos, não necessariamente com o líder, mas muitas vezes com o RH, com o seu gestor, com a pessoa com quem você pode compartilhar isso, para pensar da melhor forma. Acredito muito que tem vezes que é possível você construir isso, você entender quais são os valores ali que estão rompidos e se existe uma flexibilidade de ambas as partes para fazer isso dar certo e para fazer isso acontecer, ou se você percebe que realmente é algo que não vai acontecer, né? Então, acho que é uma análise muito importante você fazer desse autoconhecimento, de você ter uma pessoa em quem você confia, que você pode compartilhar isso para você entender. Eu consigo costurar isso, costurar essa relação e construir essa relação de uma outra forma e por uma outra vertente, ou realmente é algo que precisa ser repensado, né? Porque a gente sabe que isso muitas vezes entra em choque, e isso muitas vezes acontece quando você está dentro de uma equipe com um líder que você vai lidar também. Então, acho que isso está presente num ambiente organizacional como um todo, né? Acho que como um todo. Então, é super importante trazer isso. Ah, E eu só queria... uma coisa que eu queria Claro. comentar, uma coisa que você me perguntou para as pessoas que estão querendo CBP e essa tomada de decisão, ou se você se encaixa. Eu acho que uma coisa super importante de quem quer CBP entender é que você vai lidar com muitos conflitos em muitas esferas com relacionamentos de pessoas, tá? O BP, ele tem ali os quadrantes que ele atua, né? Então, ele tem o quadrante que ele vai ser estratégia, vai ter o estratégia que ele vai apagar incêndio, que é uma coisa mais ligada ao departamento pessoal, que é quando o bicho pega, não tem pra onde correr, você vai lá apagar o incêndio. Ele tem uma coisa de ter uma visão de tecnologia, de olhar, de entender de sistemas. Só que qual que é o ponto? O BP, ele não é profundo em nada. Então, isso é uma coisa super importante e tem que desapegar. Existe a área especialista, existe a área generalista. O BP, ele tem que ter um conhecimento generalizado para que ele consiga opinar, co-criar, direcionar, mas ele não vai ser, tipo, foda, igual como a área de gestão de indicadores, igual como a área de recrutamento, igual como a área de desenvolvimento e educação. Ele não vai ser foda igual aquele pessoal. Então, é muito importante a pessoa se conhecer mesmo. Porque, primeiro, vai ter conflito e vai ter muito conflito. Você vai lidar com informações super delicadíssimas que você vai ter que ser super discreto. Então, assim, você vai ter que aprender a guardar segredos, guardar informações que se respeitam à vida de pessoas, porque você lida com pesquisa de clima, porque você lida com feedbacks, assédios, porque você lida com processo trabalhista. Então, existe um conteúdo humano, muitas vezes denso, para você administrar, e que às vezes você vai para casa com aquele trem no peito, sabe assim? Porque você lidou com coisas muito pesadas. Então, assim,
Então, para ser BP, eu acho que tem que ter uma... Você tem que estar disposto a lidar com conflitos, a mediar conflitos. Você tem que estar disposto a lidar com assuntos muitas vezes difíceis de digerir. E tem que realmente, assim, entender que você vai ter muitas perguntas, vão ter muitas perguntas que você não vai ter resposta. Esse era um dos pontos que eu queria chegar. Porque como o BP ele não é especialista, vai ter muitos momentos que o gestor vai te perguntar algo e você vai ter que consultar a área especialista. E você tem que ser muito seguro. Né? Você tem que ser uma pessoa muito empoderada no seu papel, porque você vai ficar inseguro. Porque existe uma energia que é assim, eu sou BP, eu sou o braço direito da liderança daquela área, eu tenho que saber tudo. Não tem que nada. Não tem que nada. Essa frase, assim, eu queria tratar na minha testa, não tem que nada na vida, né? Então, assim, é muito importante você desapegar do controle da informação, desapegar da soberba de que você é o representante da área comercial, que você é o representante da área de negócio. Porque aí você perguntou sobre os conflitos, né? Cara, assim, pode existir uma ciumeira muito grande entre a área dos especialistas e o BP, porque quando o BP chega, ele é um trem meio assim. A área de negócio confia no BP. A área de negócio critica a especialista. O BP não pode criticar a especialista do setor, porque senão ele vai causar um furdunço e uma ruptura entre o RH e a área de negócio, né? Então, assim, por isso que eu falei da maturidade, da vivência e não da idade, porque, pelo menos a minha experiência, que foi uma experiência muito robusta, né? Eu tô trazendo também o pior cenário, né? Porque aí você vai uma área menor, talvez tenha menos treta. Mas aí, é legal porque você já linkou. Eu tava para te fazer essa pergunta desde lá de trás, que eu te falei assim, vou perguntar primeiro da liderança e depois como você lidou com o RH. Porque você teve que buscar essa inserção tanto na sua área fim, se colocando como um novo papel ali, mas você também teve que buscar uma inserção no RH numa área especialista, levando essa dor que muitas vezes podia falar, mas você está falando isso porque você já foi da área, né? Então, eu sei que muitas vezes o estigma pode acontecer. Total. Como BP, que dicas você dá para fazer essa intermediação mesmo e chegar no RH, chegar na área especialista, chegar nas pessoas e conseguir levar essa dor para que as soluções, para que as ideias, as sugestões, elas sejam co-construídas, sabe? E não seja só de um lado. Primeiro, não seja metida e achar que a área especialista serve a você. Eu acho que essa é uma das principais. Eu acho que tem um ponto que o BP, quando ele está muito dentro da área de negócio, ou ele quer ganhar terreno dentro do RH especialista, porque ele está inseguro, ele pode se colocar como porta-voz magnânimo das necessidades da área de negócio, e aí ele se coloca acima da área dos especialistas, como se ele soubesse e só demandasse a área especialista, só dissesse amanhã e executasse o processo. Uhum. Outro ponto que pode acontecer, o processo é desenhado para a empresa inteira. Aí você é o BP e aí você atende e não quer aderir ao processo. Óbvio, porque isso é o que mais tem, né? Não quer aderir ao processo porque na minha área não funciona, porque o prazo tem que ser na minha área, blá, 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 blá. E aí o BP, ao invés de defender a área especialista, o que o BP faz? Defende a área de negócio e deixa a área especialista na mão. Aí, acabou. Então, eu diria, não faça isso. Você está vendo o que é para fazer? Eu estou dizendo que não é para fazer, que é isso que acontece na vida real, né? Então, na vida real, o BP, ele precisa se colocar, né? Eu ia dizer lugar de neutralidade. Não é isso, tá, gente? Se alguém disser isso, tá errado. O BP não é neutro. Ninguém é neutro porque a gente se envolve com as pessoas, com as coisas. A gente tem que ter amor nas coisas que a gente faz, a gente se envolve. Mas o BP, ele vive um triângulo. Então, imagine um triângulo, né? Então, tem horas que a necessidade e a demanda vai puxar você para a área de pessoas. Aí você vai lá para a ponta do triângulo. Então, você vai defender as pessoas, os interesses delas, e você vai encarar o que tem que encarar para não deixar uma demissão ser injusta e por aí vai. Blá, blá, blá. Tem uma área que ele vai para a área do especialista, que ele vai defender o processo. Então, ele vai ficar do lado do especialista. Quando ele entender que aquele processo é muito estratégico para a empresa e que ele vai defender, mesmo que isso cause alguma fissura com a área de negócio. E vai ter uma hora que ele vai estar na ponta da pirâmide, que ele vai ser a estratégia. Ele vai defender o interesse do negócio. Então, ele vai
ter que entender qual é a demanda, se ele vai defender a estratégia, as pessoas ou a área de RH especialista. O BP, ele está o tempo todo aqui, ó, triangulando o tempo todo. Se ele estaciona num lugar, isso aconteceu comigo. Se ele tende muito para um lugar, dá ruim demais. O que aconteceu comigo, Rafa? Nos primeiros meses, assim que eu saí da comercial, eu estava achando maravilhoso trabalho de RH. Eu não viajava mais, passava o dia plena no escritório, né? E aí não tinha mais aquele vucu-vucu de viajar quatro, porque assim, em Minas eu tinha uma equipe de 120 pessoas, né? Espalhada em todos os municípios de Minas, né? Que é o estado com a maior quantidade de municípios do país, né? Pra quem não sabe disso, né? Então, assim, eu tinha equipe pulverizada, então eu viajava igual a louca pelo interior, enfim. Então, quando eu fui trabalhar no escritório, eu comecei a me acostumar com aquele quentinho do RH. Sabe assim, com ar, às vezes nem tão quentinho, né? A gente fala, eu trabalhei muito no varejo, né? E aí o pessoal de loja falava, o RH adora um ar-condicionado. E é isso, gente. Não é isso, a gente não fica lá plantado no ar-condicionado, é essa imagem que às vezes a gente passa para as pessoas mesmo. E aí, só que eu vinha de um lugar muito hard, né? Porque eu já vinha do Nordeste, que eu tinha 5 estados do Nordeste. E depois eu fui para Minas. Então, assim, eu vinha de uma jornada de muita estrada. Então, quando eu fui para dentro do escritório e eu comecei a conviver com pessoas. Então, assim, aí é um ponto positivo. Muitas psicólogas muito queridas, que têm um tratamento muito educado, muito humano. Então, eu fui ficando acomodada. Mas aquele acomodado não no sentido de ficar preguiçosa, mas aquele acomodado no sentido de eu queria fazer as coisas que me davam prazer. E aí eu foquei muito na pessoas, que foi o que eu expliquei aqui do triângulo. Então, naquele triângulo, pessoas, área especialista em negócio, eu fui ficando muito em pessoas. E aí eu fui perdendo o meu tino do negócio, o trem que tinha nascido comigo. 18 anos eu estava trabalhando com isso. Então, esse é um ponto que eu sempre falo para os BPs. Mesmo que você venha raiz de dentro de uma área, se você passar muito tempo sem se colocar diante de desafios e novos conteúdos e aprendizados, você vai entrar na zona de preferência, que a minha era desenvolvimento de pessoas. Então, teve uma hora que eu percebi que eu não estava mais tão afiada em coisas que eu tinha me criado, sabe? E aí eu sofri, eu demorei para aceitar, porque não fazia sentido nenhuma pessoa ter trabalhado assim 13 anos na área comercial e ter perdido algumas visões, mas aconteceu. Então, de novo, a questão da humildade, do autoconhecimento, do desafio, né? E do equilíbrio, né? Assim, e do não sei se tem equilíbrio, equilíbrio, mas... Mas existe uma busca, né? Eu acho muito isso, assim, a gente estar totalmente equilibrado é muito difícil, mas existe uma busca, assim, de você ver, poxa, neste momento aqui, foquei muito nisso, então eu preciso vir um pouquinho mais para cá. Nossa, eu tô muito focada aqui, preciso. Mas a gente precisa ter essa percepção. E como você trouxe, acho que uma palavra super importante é realmente a humildade. Humildade da gente perceber e da gente se analisar mesmo, se modificar, buscar ações. E eu falo muito, gente, para os BPs e para líderes também. Tenham pessoas de confiança do seu lado, que vão ser as pessoas que às vezes vão te dar essas dicas e que vão te falar, porque nem sempre a gente vai perceber. Porque às vezes a gente está ali na zona da preferência mesmo, como você falou. Mas se você tem pessoas que estão perto, elas começam a te dar dicas, indícios, que você começa a acordar e você começa a pensar, então tá, comecei a entender, comecei a ver aqui. Então é super importante isso, a gente ter a nossa percepção, mas a gente ter pessoas também que vão nos ajudar nessa caminhada e nessa linha. E estamos aí quase chegando. Nossa, o papo foi tão bom que eu nem percebi, mas a gente está chegando nos últimos minutos da nossa live, mesmo, mesmo. E aí eu queria deixar aí uma última pergunta para você trazer aqui para o pessoal. Do que te encanta nessa área de BP? Porque a gente falou de desafios, a gente trouxe dicas, a gente falou de coisas para as pessoas não fazerem, de coisas para elas fazerem. Mas você fala muito de paixão também. Eu acho isso muito legal e muito legal da gente passar para as pessoas. O que te encanta nessa área de BP e que você deixa de recado para as pessoas também, para elas entenderem isso nelas também, porque é isso que vai movimentar a gente dentro de qualquer lugar, na verdade, né? Estou pensando aqui. O que mais me encantou na área de BP foi a possibilidade de co-criar com a área de negócios e com a área de especialistas
produtos, ideias, processos, conteúdos que eu jamais conseguiria se eu estivesse trabalhando em uma área específica, numa área de especialista. O BP, ele tem uma possibilidade de causar impacto na vida das pessoas de um jeito que realmente atende de muitas formas o meu propósito de vida. Porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a liberarem o potencial delas. Você pode fazer de muitas formas. E eu vejo que o BP ele tem uma possibilidade de criar processos de desenvolvimento humano, tanto para sucessores quanto formação de líderes. Trabalhar o que está sendo tão dito hoje, que é uma liderança mais humanizada. Ele pode pegar processos que não funcionam, que trazem prejuízo para a empresa, que são arcaicos, e modernizar através do feedback da própria área de negócio. Ele pode criar uma ponte entre dores e necessidades e co-criar isso. Então, eu diria, Rafa, porque até eu tô arrepiada, eu nunca tinha pensado nisso, juro para você. Mas eu sinto que é assim, você pode ser um elo de co-criação muito plural, muito próspero, sabe? Assim, de pegar, assim, os especialistas de RH, eles têm uma visão da coisa, a área de negócio tem uma dor, e você consegue chegar aqui no meio e linkar as coisas. E você pode dar significado para as entregas do RH. E você pode amenizar e trabalhar esse mindset da liderança de que o RH é parceiro. Você pode, inclusive, transformar toda uma crença de uma empresa inteira de que o RH não é estratégico. É o BP que tem isso na mão. Isso é muito lindo. Então, o BP ele é o RH que ele nasceu para desconstruir o preconceito que existe na área de negócio contra o RH. É isso que a gente era, né? É que eu tô tão emocionada aqui falando, que eu era, né? Então, assim, isso é o BP, sabe? Então, eu diria que se você tem vontade de conectar as pessoas, de conectar conhecimentos, de co-criar soluções diferenciadas, de fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho que isso é o caminho, é ser BP. E lembrando que isso é uma jornada de vida. Para mim, o BP é uma jornada de vida, não é uma jornada só de carreira. O que você aprende enquanto BP, lidando com conflitos de pessoas, lidando com questões complexas, você leva como bagagem da sua existência. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois do CVP. Eu me tornei muito mais humilde, eu respeitei muito mais o RH, eu descobri que eu era muito soberba enquanto área de negócio, né? Foi preciso ir para o outro lado para descobrir isso. Então, eu acho que é uma experiência incrível para quem se propõe, né? Muito bom. Diana, queria agradecer demais. Foi um papo incrível mesmo. Acho que você viu aqui por tudo que foi passando e os comentários que foram surgindo aqui. Foi muito legal, porque você trouxe uma fala tão real, né? Tão ali do dia a dia, que é isso mesmo. Então, isso faz com que a gente tenha dicas e tenha possibilidade de ver ali o que a gente pode fazer nesse contexto, no nosso dia a dia dentro das empresas. Então, agradecer demais. Foi muito bom. Eu vi várias perguntas aqui das pessoas falando: vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. A gente vai colocar lá no nosso feed. Não teria como não ficar, gente, porque um conteúdo desse acho que a gente, né, tem que super compartilhar. E nos colocamos muito à disposição para toda troca, para dúvidas também que vocês tiverem. Eu conheço a Diana, então eu sei que ela também se coloca aqui super à disposição para trocas, né? Acho que isso é o que faz todo mundo crescer juntos. Então, muito obrigada, né? Tô vendo aqui a Fernanda falando que foi inspirador mesmo, tá? Então, de coração, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Rafa. Eu posso fazer um merchan de 1 minuto? Pode, temos 1 minutinho que ela vai cair. Hoje eu trabalho Mas pode falar. como terapeuta e mentora integrativa, também ajudando as pessoas a liberarem esse potencial, a falarem desse lugar de autenticidade através de várias práticas. Então, quem quiser se sentir chamado a compartilhar comigo, meu Instagram tá ali em cima. Quem quiser ser aprendedor, eu não tenho seguidores, eu tenho aprendedores, né? E venho produzindo conteúdo cada vez mais para partilhar. E é isso. Obrigada pela oportunidade, Rafa, Lud, Cat. A gente tem uma egrégora feminina muito generosa e a gente só tem a ganhar se unindo e compartilhando a nossa sabedoria feminina neste caso, né? É verdade, gente. Sigam mesmo a página da Diana de Aprendedoras. Eu sigo e tem coisas muito legais. Então, fica aí a super indicação. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Boa noite. Beijos. Tchau.